Bem-vindo a este novo canal, Visão Remota. Meu nome é Mirza Lucena e este é o canal que aborda fenômenos paranormais, sobrenaturais e ufológicos. Hoje começo narrando uma história bonitinha de gênio. Ao final do século XIX, Genaro, um homem muito esforçado e romântico, vivia de seu trabalho que era cuidar de alguns novilhos, herdados de seus pais. Genaro vivia em companhia de mais 4 irmãos, e todos eles eram mais novos. Genaro pensava logo em se casar. Toda manhã ele via Rosabela passando e por dentro ele suspirava e engolia seu amor secreto por ela. Pensava consigo mesmo: sou 10 anos mais velho que Rosabela e sou feio, um verdadeiro chimbungo, um burro chucro. Chimbungo talvez fosse a gíria que era usada na época, lá no lugar onde Genaro residia, num vilarejo da Itália. Rosabela já possuía alguns pretendentes e todos aprovados pelo pai dela, que era muito exigente e não queria entregar sua linda filha para fracassado pobre sem perspectiva de vida. Genaro pensava: tenho que me esquecer de Rosabela. Ela já está com 19 anos e nem por hipótese seu pai vai me querer como genro. No finalzinho de tarde, Genaro começou a recolher seus novilhos. Fora quando lhe apareceu um belo senhor, muito bem vestido. Eles começaram a conversar enquanto Genaro empurrava seus animais para os estábulos. O senhor, olhando para Genaro falou quase que afirmando: você está muito triste. É por causa daquela linda jovem que mora aqui por perto? Genaro fez-se de bobo e nem respondeu nada ao elegante senhor. O ilustre senhor continuou afirmando: sua tristeza poderá acabar se a desposar no prazo de 3 semanas. Genaro, neste momento, começou a dar mais atenção ao homem. Ele disse: estou com cara de apaixonado e de idiota? Que até um desconhecido como o senhor está percebendo a minha condição? O homem lhe respondeu: você pode não acreditar, mas sou um gênio. E de agora em diante, se me fizer um pedido com bastante desejo, posso realizá-lo. Inclusive se o desejo for tornar-se esposo daquela linda jovem. Genaro riu de nervoso e pensou numa maneira de afastar aquele senhor dali. Queria que ele fosse embora, porque o seu caso era perdido, e nem gênio da lâmpada maravilhosa poderia resolver. Genaro perguntou: como o senhor se chama? Ao que o homem respondeu: gênios não têm nomes. Somos criaturas além do tempo e espaço, e possuir nomes nos limitariam às mediocridades humanas. Está bem, disse Genaro. Confesso, sou apaixonado por Rosabela, desde quando ela completou 17 anos. Mas estou conformado. Ela jamais olhará para um feio como eu. E também tem o pai dela, que a reserva para uns figurões bem apresentáveis e com muitas riquezas. O gênio continuou a insistir: você a desposará, e é só me fazer este único pedido, que eu o concederei. Genaro disse: se é só isso, pode fazer sua mágica aí. Não tenho que pagar nada por ela? Genaro já estava meio desconfiado daquele homem. O gênio respondeu: pagar por nada, somente a satisfação de poder vê-lo feliz. Já me conforta. O gênio se despediu de Genaro e depois desapareceu em meio aos arvoredos próximos dali. E realmente, 3 semanas após o aparecimento do gênio, Genaro ficou noivo de Rosabela. E alguns meses depois casou-se com ela. Genaro teve a sorte de aumentar seu patrimônio, após fazer negócios com homens que precisavam de seu trabalho, que era cuidar de animais de cortes. Agora vamos ao que interessa no momento. Analisar os gênios no período atual e, após isto, concluir que gênios de bonzinhos nada têm. Na verdade, todas as mitologias se convergem e, em poucas exceções, há a impressão de que os gênios não são seres materializados. São do campo do sobrenatural e também bastante perversos. Em algumas culturas antigas, eles eram considerados os próprios demônios. Mas até que se prove que mitologias são fatos históricos e possuem informações, nas quais faltam alguns
ou até muitos elementos que as tornem plausíveis de ocupar os livros didáticos, o melhor é esperar por dias futuros. Quem já entrou em contato com algum gênio não tem como provar que ele existe. Apenas deixar sua experiência para pesquisadores como eu. Há 3 tipos de gênios, sendo que os 2 primeiros tipos não são gênios. O primeiro tipo de gênio não passou de um mero ser extraplanetário, que talvez, em épocas bem antigas e medievais, surgiu no meio humano. A ideia de que existia um gênio bonzinho e de que ele concedeu pedidos a troco de nada deve ter surgido neste período de tempo. Aí, Idade Medieval. Possivelmente, este tipo de gênio que teria saído de uma lâmpada maravilhosa através de uma névoa teria inspirado os escritores da época a escrever contos infantis. Digo com quase certeza que tal gênio seria um alienígena amistoso, que provavelmente ajudaram alguns aldeões a resolver problemas os quais eles não teriam condições físicas nem intelectuais para solucionar. Alienígenas há centenas de anos já dominariam tecnologias de artefatos avançados, como sendo seus meios de transporte. Esse meio de transporte para uma pessoa medieval pareceria um candelabro, lamparina e outros objetos de iluminação da época. A ideia de que o gênio vive preso à sua lâmpada, garrafa ou outro receptáculo também é errônea, considerando que a lâmpada maravilhosa é o seu meio de transporte. Assim como pode ter parecido seres alienígenas amistosos que foram confundidos com gênios, poderia também ter aparecido outros seres extraplanetários que eu diria muito maus em suas naturezas, até falar chega. Porém, estes seres, gênios, supostamente dizendo, é assunto para outro vídeo. Vamos ao segundo tipo de gênios, que eu diria são os que as pessoas preferem e mais gostariam de encontrá-los. Gênios são pessoas com habilidades excepcionais, inteligentíssimas e dotadas de qualidades que poderiam salvar o mundo das suas mazelas, mas que por um fator ou outro acabam não o fazendo. Agora iremos para o terceiro tipo de gênios. É com este tipo que as pessoas deveriam se preocupar mais. Este tipo de gênios são em torno de milhares de indivíduos e que existem em todo o universo e talvez até em multiversos. Eles são exclusivamente do campo do sobrenatural. Eles são responsáveis por tudo o que qualquer pessoa diria com sua lógica razão, entre aspas, que seria coisa impossível de se acontecer. Isso mesmo que vocês estão escutando. Este tipo de gênio poderá realizar qualquer pedido de quem o solicitar, mesmo que pareça um disparate ou algo improvável. Quem já aceitou a sedução de tal tipo de gênio tem a certeza de o tê-lo conhecido e de que tudo foi real. Na maioria das vezes, esse tipo de gênio só aparece para o seu contemplado. Contemplado este que o gênio já sabia existir antes dele nascer. Às vezes, o gênio não tem como aparecer para o seu contemplado no momento exato de o seduzir. Então, ele manda em seu lugar um ser meio amorfo, que adquire a aparência física do gênio. Uma espécie de golem, como aqueles citados nas mitologias e até em livros bíblicos. Em outra ocasião, o gênio, enfim, viria pessoalmente lidar com seu contemplado. O golem seria para o gênio, assim como o serviçal do vampiro seria para o vampiro, um ser intermediador. Um tipo de gênio sobrenatural tende a aparecer vindo de uma estrada ou localidade que pareça erma, porém não necessariamente. Eles sempre se apresentarão na forma bela, seja em qual planeta forem atuar. Mesmo que alguém diga que os marcianos, os quais não existem, são feios. Sempre os gênios se mostrarão sedutores e lindos, difíceis de serem rejeitados, tamanha simpatia e compreensão de todos os problemas do mundo. Se for uma mulher contemplada, o gênio virá como um homem belo e gentil. Se for um homem heterossexual, o contemplado, o gênio virá como uma mulher gostosa.
bastante recatada, educada e desinteressada das posses do heterossexual. E se for um gay, a sedução do gênio será dobrada. Não estou fazendo piada, nada contra. Um senhor que entrou em contato com o gênio há muitos anos atrás, até hoje está meio confuso. Se realmente ele passou por tal experiência ou se ficou doidão com umas Cuba Libres que havia bebido, ao final dos anos 70. Ele e seus amigos à época, quando jovens ainda, foram se divertir numa boate, considerada hoje em dia boate da hora. Esse senhor, que tem vergonha até de dizer o primeiro nome, num certo momento da noite saiu sozinho para fora da boate. Ele foi fazer xixi numa árvore. No banheiro da boate tinha muita gente esperando para fazer seu xixizinho. Quando esse senhor acabou, apareceu-lhe um homem mais velho que talvez tivesse uns 10 anos a mais que ele. O homem ofereceu-lhe seus préstimos, dizendo que era um gênio. E ainda que poderia ter o que quisesse, contanto que, quando este o procurasse anos depois, teria algo a lhe pagar. Algo no momento que pareceu para o jovem uma coisa muito boba. Anos depois deste fato, quando este jovem já estava bem maduro, o gênio reapareceu, com a mesma aparência de antigamente, e cobrou seu preço. Em outra ocasião de sua vida, este senhor encontrou-se com um de seus amigos de juventude e perguntou: "Você se lembra daquele figurão, boa pinta, que sempre ia aos bailinhos e boates que frequentávamos e fazia questão de pagar as bebidas e tira-gostos que nós e nossas gatinhas consumíamos? Você viu para qual direção ele foi na primeira vez que o encontramos? Se ele entrou em algum carro, tomou um táxi ou pegou um ônibus daqueles que funcionam depois da meia-noite?" E o amigo de juventude deste senhor afirma com toda a convicção e chega até a teimar que a primeira vez que ele viu o figurão foi na casa de sua madrinha de batismo, prima de primeiro grau de sua mãe. Olha aí o Golem, escravo do gênio, sondando o território, para depois o gênio aparecer pessoalmente. Não me sinto na obrigação de dizer muitas minhas fontes de pesquisa. Só o que posso dizer: tome muito cuidado com os gênios. Não caiam em suas seduções. Nunca aceitem seus favores, mesmo que estes favores sejam muito vantajosos. Vou me despedindo. Fé e cautela sempre. Dê seu like. Comente o que quiser. Compartilhe este vídeo com quem você acredita que gosta de tais assuntos. Inscreva-se neste canal. E que Deus esteja sempre conosco.